Olá, meu nome é Colin Nash, tenho 33 anos e moro em Austin, Texas, com minha esposa Maya e nosso filho mais novo, Alex, que acabou de fazer 1 ano. Alguns dias atrás, meus pais biológicos e minha irmã mais nova, Hannah, chegaram na minha casa chorando e pedindo para ver o Alex. Mas eu disse não e fechei a porta na cara deles, porque ainda estou machucado com o que eles fizeram no funeral do meu primeiro filho. Para você entender por que eu fui tão duro, eu vou contar a história do meu filho Max e o que aconteceu no funeral dele. Anos atrás, eu achava que tinha uma família feliz eu, minha esposa Maya, meu pai Tom, minha mãe Ruth e minha irmã Hannah. A gente sempre se via nos fins de semana e passava os feriados juntos. Eu me sentia muito sortudo. Fiquei ainda mais feliz quando Maya engravidou do Max. A gente estava casado há 2 anos e tinha comprado uma casa pequena com um jardim que a Maya sempre quis. Eu era engenheiro civil e ela era enfermeira no hospital. Eu me senti o homem mais feliz do mundo quando Max nasceu numa manhã de janeiro. Ele tinha os olhos azuis da Maya e um sorriso lindo que derretia meu coração. Os primeiros meses foram cheios de alegria. Cada vez que ele sorria e segurava meu dedo, eu sabia que faria qualquer coisa para proteger ele. Mas essa felicidade durou pouco. Quando Max tinha uns 3 meses, a gente percebeu que tinha algo errado. Ele parecia mais fraco do que outros bebês. Não levantava a cabeça e era muito quieto. A Maya, por ser enfermeira, sentiu que não estava certo. Depois de muitos exames, o diagnóstico veio: Max tinha AMI tipo 1, uma doença genética muito grave. O médico explicou que essa doença ataca os neurônios motores e que as crianças com ela geralmente não vivem mais de 2 anos. Meu mundo desabou. Maya começou a chorar sem parar. Eu fiquei parado, tremendo, sem saber o que fazer. Os meses seguintes foram duros, com muitas idas ao hospital e pouca esperança. Maya parou de trabalhar para cuidar do Max o tempo todo. Eu trabalhava de casa para ficar mais perto. Toda noite eu acordava para ver se ele ainda estava respirando. A Maya chorava no banheiro achando que eu não percebia. Nós dois tentamos ser fortes, mas estávamos acabados por dentro. Não importava o quanto lutássemos, a gente não podia mudar o que inteligência artificial acontecer. Max morreu numa tarde de outono, com o sol entrando pela janela do hospital. Ele partiu nos nossos braços, calmo, como se estivesse dormindo. Naquele momento, pareceu que um pedaço da minha alma tinha ido embora com ele. Mas eu ainda não sabia que o pior ainda estava por vir, uma dor ainda maior, causada pela minha própria família. Naquela noite, depois de organizar o funeral, minhas mãos tremiam enquanto eu ligava para meus pais. Quando ouvi a voz do meu pai, prendi a respiração para não chorar. Eu disse: Pai, o Max faleceu. O funeral vai ser na sexta. Ele ficou em silêncio. Pensei que a ligação tinha caído. Mas depois ele respondeu: entendi. Coitado do menino. Fiquei esperando ele perguntar mais alguma coisa. Mas ele falou com a mesma voz que usa quando fala do clima: sabe, a Hannah vai apresentar o Blake para a família esse fim de semana. Ele é CEO de uma empresa e tá sem tempo. A gente marcou um jantar para sexta. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Segurei o telefone com força e perguntei: vocês não podem mudar o dia? Tô falando do funeral do Max, seu neto. Aí ouvi a voz da minha mãe no fundo, falando manso, como se eu fosse uma criança: Colin, eu sei que você tá triste, mas a vida segue. Ele era só uma criança. O namorado da Hannah é mais importante agora. Esse é um momento especial para ela. O Blake é um homem de sucesso. Ele não pode simplesmente mudar os planos. Quando ela disse: é só uma criança, meu sangue fervente. Eu apertei o telefone com tanta força que minha mão ficou branca. Com a voz trêmula de raiva, eu perguntei: o que você disse? E ela respondeu com um suspiro: você sabe o que eu quis dizer. Você e a Maya ainda são jovens. Podem ter outro filho. Mas a Hannah já tem 26 anos. A chance de ficar com alguém como o Blake não acontece todo dia. Quando ela falou isso, eu não aguentei. Gritei: o Max era neto de vocês. Eles ficaram em silêncio alguns segundos. Depois minha mãe SUSPI rou como se eu estivesse incomodando e disse fria: Colin, você tá sendo muito emocional. E desligou na minha cara.
Eu liguei de novo, desesperado, querendo explicar que era o funeral do neto deles. Mas eles não atenderam. Tentei várias vezes, mas eles recusaram todas as minhas ligações. Foi nesse momento que eu entendi a verdade que eu não queria aceitar. Eles nunca amaram de verdade nem a mim, nem ao meu filho Max. Depois daquele telefonema frio dos meus pais, várias lembranças do meu passado voltaram na minha cabeça. Eu lembrei de todos os momentos em que fiquei em segundo plano. Eu cresci numa família rica. Quando eu era pequeno, meus pais me diziam que me amavam. Eles me davam um beijo de boa noite, liam história para eu dormir. Eu era o centro do mundo deles. Mas quando eu tinha 4 anos, minha irmã Hannah nasceu. E a partir daí, tudo mudou. O amor deles por mim pareceu sumir. Eu lembro quando ganhei o primeiro lugar numa competição de matemática da escola aos 8 anos. Eles só deram um tapinha nas minhas costas e falaram, bom trabalho. Depois perguntaram para Hannah, que tinha 4 anos, o que ela queria comer. Ela disse, sorvete. E eles saíram com ela sem perguntar nem se eu queria ir junto. No meu aniversário de 16 anos, eles simplesmente esqueceram. Era o dia do concurso de beleza infantil da Hannah. A família inteira viajou 3 horas para ver ela se apresentar. Eu fiquei em casa sozinho com um bolo comprado. Apaguei as velas sem ninguém por perto, enquanto o telefone da minha mãe tocava sem parar com gente parabenizando a Hannah. Quando me formei na faculdade com honras em engenharia, meus pais foram na cerimônia, mas foram embora logo depois que peguei meu diploma. Tinham que levar a Hannah para uma sessão de fotos. Fiquei sozinho no auditório enquanto outras famílias se abraçavam. Aos 28 anos, comprei minha primeira casa. Eles disseram um bom trabalho e passaram o resto do tempo falando da Hannah, que tinha sido promovida no trabalho e podia ganhar um aumento. Nem perguntaram se podiam conhecer minha casa. Quando Hannah fez 21 anos, eles deram uma festa de luxo para ela num hotel, com quase 100 convidados. Quando eu fiz 25, só tive um jantar simples em casa. E passaram a noite falando da viagem da Hannah para a Europa. Para eles, o amor sempre foi para Hannah. Eu já tinha me perguntado por que eles escolhiam tão claramente um favorito. Uma vez eu perguntei. Eles falaram, você é menino. Não briga com sua irmãzinha. Depois do que eles disseram no telefone, eu entendi de verdade, nem eu, nem meu filho, nunca fomos prioridade. Não importa o que aconteça, para eles sempre vai ser tudo sobre a Hannah. Enquanto eu ainda estava ali, pensando em tudo isso, a campanha tocou. Pouco depois, a mãe abriu a porta e ouvi as vozes dos pais dela, Ray e Lisa Brooks. Assim que viram a Maya com o rosto inchado e cheio de lágrimas, eles a abraçaram forte, sem dizer nada. Sem perguntas, sem julgamento. Só amor de verdade e presença. Quando o rei me viu, ele veio até mim, botou a mão no meu ombro, com os olhos vermelhos de chorar, e disse com a voz baixa e emocionada, filho, sentimos muito pela sua perda. Vamos passar por isso juntos. Quando RY e Lisa chegaram na nossa casa, Lisa foi direto para a cozinha e começou a fazer as comidas favoritas da Maya, canja de galinha, sanduíches e frutas frescas. Ela sabia que a gente não tinha força para cozinhar ou nem para pensar em comida. Naquela noite, ela ficou ao lado da Maya o tempo todo, abraçando ela enquanto ela chorava. Ela não ficou tentando falar nada bonito. Ela só ficou ali, presente, sentindo junto com a gente. RY também ficou comigo. Ele olhou nos meus olhos e falou com calma, pode chorar sim. Não segura. Eu sei como dói. Naquele momento, a diferença entre minha família e a deles ficou muito clara. Enquanto meus pais só se importavam com uma festa, RY e Lisa deixaram tudo de lado para ficar com a gente. Eles mostraram o que é uma família de verdade. Aquela gentileza me fez lembrar de quando a Maya estava grávida e de quando Max ficou muito tempo internado. RY e Lisa foram os primeiros a saber da gravidez. RY chorou de emoção e Lisa já quis fazer um chá de bebê. Eles ligavam toda semana, levavam a Maya nas consultas quando eu não podia, e até fizeram um quarto pro Max na casa deles. Meus pais foram o contrário. A primeira coisa que minha mãe falou foi, a Hannah também quer ter filho. Talvez daqui a uns anos, quando a carreira ela estiver melhor. Nem parabéns ela deu. Nem perguntou como a Maya estava.
Durante a gravidez, RY e Lisa vinham em casa toda semana. Traziam comida, ajudavam a montar o quarto do bebê e até leram livros para ajudar a gente a entender melhor como cuidar de um filho. Meus pais só visitaram uma vez e passaram o dia inteiro falando de um novo projeto da Hannah. RY e Lisa estavam no hospital quando Max nasceu. RY chorou quando pegou o neto no colo e Lisa tirou várias fotos para mostrar para a família. Meus pais só foram no dia seguinte, ficaram 45 minutos e minha mãe foi embora cedo porque tinha que acompanhar a Hannah numas compras. Mas o pior foi quando a gente descobriu que o Max tinha AME. Quando contei para Lisa, ela disse: "A gente vai lutar juntos." RY veio para nossa casa na hora, nos abraçou e disse: "Não importa o que aconteça, o Max é o melhor neto que poderíamos ter." Quando liguei para meus pais, minha mãe só falou: "Coitada da criança." Mas os médicos são bons hoje em dia. Vai ficar tudo bem. E logo mudou de assunto para falar da Hannah. Nos 6 meses em que o Max lutou contra a doença no hospital, RY e Lisa estavam sempre lá. Eles vinham toda semana, revezavam para cuidar do Max para a gente descansar um pouco em casa. Lisa trazia comida caseira, sabia que a comida do hospital era ruim. RY sentava ao lado da cama do Max e lia para ele. Mesmo quando o Max já não reagia muito, eles continuavam lá. Até estudaram sobre a doença, pesquisaram tratamentos novos e sempre nos diziam para não desistir. Lisa chorou junto com a Maya nas noites mais difíceis. E RY ficou ao meu lado em silêncio quando eu já não tinha forças para falar. Enquanto isso, meus pais só visitaram Max 2 vezes. A primeira foi porque estavam fazendo compras perto do hospital. A segunda foi porque a Hannah queria tirar fotos com o sobrinho para postar nas redes sociais e mostrar que era uma tia incrível. As 2 visitas duraram menos de 20 minutos e eles olhavam o relógio o tempo todo. Toda vez que eu ligava para contar como Max estava, minha mãe terminava a conversa rápido dizendo: "Estou ocupada ajudando a Hannah com alguma coisa." Até nos últimos dias do Max, quando os médicos disseram para a gente se preparar para o pior, eu liguei e imploraram para eles estarem presentes. Eles disseram não. A Hannah tinha uma entrevista importante e eles precisavam levar ela. Foi nesse momento que eu percebi o verdadeiro significado de família. Não é sobre ter o mesmo sangue. É sobre quem está do seu lado quando tudo dá errado. É sobre quem te ama de verdade. Quem te trata como família de coração. No dia do funeral do Max, a igrejinha em Austin estava cheia. Meus colegas de trabalho foram, amigos da faculdade, enfermeiros do hospital onde a Maya trabalha e toda a família Brooks estava lá. Mesmo sem a presença dos meus pais verdadeiros, eu me senti acolhido. Estava cercado de pessoas que realmente se importavam com o Max e entendiam nossa dor. Elas não estavam lá por educação. Estavam lá por amor. Quando algumas pessoas vinham dar os pêsames, uma pergunta se repetia: "Cadê os pais do Tony?" A Maya respondia com vergonha: "Eles tiveram um compromisso de última hora e não puderam vir." O tio RY, irmão mais velho do meu pai, não aguentou e perguntou direto: "O que poderia ser mais importante do que o funeral do neto?" Eu só balancei a cabeça. Não consegui responder. Alguns parentes do lado Nash ficaram confusos. Minha tia Sarah, irmã do meu pai, ficava balançando a cabeça e dizia: "Inacreditável. É o funeral do neto deles." Alguns primos ficaram chateados com a falta deles. Enquanto a cerimônia acontecia, um dos primos olhou o celular e achou os stories que a Hannah postou mostrando a festa de encontro com os pais. Ele tirou prints e começou a mostrar para outros parentes. Logo todo mundo ficou sabendo e uma onda de raiva tomou conta da família. O tio Rei pegou o celular e ligou pro meu pai, gritando de raiva: "Tom, o que diabos você tá fazendo? Esse é o funeral do seu neto." Mas meu pai desligou o telefone assim que ouviu a voz do rei. Não disse uma palavra. O tio Rei ficou vermelho de raiva. Ele queria ir até onde meus pais e a Hannah estavam comemorando e fazer um escândalo. Mas meu sogro, Rei Brooks, colocou a mão no ombro dele e disse: "Max, não inteligência artificial querer que a gente fizesse isso. Hoje a gente tem que pensar só no Max." Aquelas palavras acalmaram tudo. Ele tinha razão. Esse dia não era para discussão. Era para honrar o Max. Quando olhei ao redor, todas as pessoas que estavam ali por nós, por mim,
pela Maia, pelo Max, pessoas que amavam ele como um verdadeiro neto. Eu não aguentei mais. Desabei e chorei como uma criança. Naquele momento, eu sabia que nunca a inteligência artificial perdoar meus pais por isso. O mundo parecia parado. Só dava para ouvir meu próprio coração e a dor em cada parte do meu corpo. Mas, no meio de toda essa tristeza, tinha um calor leve. Um amor verdadeiro, de quem realmente te ama e te vê como família de verdade. Quando chegamos em casa depois do funeral, a Maia caiu no sofá chorando muito. Eu sentei na escada, com o celular trembando na mão. Não resisti e abri o Instagram da Hannah. O que eu vi me fez querer jogar o celular no chão. Ela postou várias fotos da festa de encontro dos pais com o Blake. Em uma foto, o Tom estava sorrindo e brindando com um copo de uísque caro junto com Blake. Ruth abraçava Hannah, as duas rindo com a legenda: "Minha princesa achou o príncipe dela." Mas a foto que mais doeu foi uma foto de família. Papai, mamãe, Hannah e Blake assentados numa mesa de jantar elegante, com bife e champanhe. O horário da postagem era 15h47, o mesmo momento em que estávamos no cemitério, ouvindo a oração final pelo Max. Na hora, me deu um gelo por dentro. Senti que o caminho para frente inteligência artificial ser difícil. E ali, alguma coisa dentro de mim morreu. Não foi só a dor de perder meu filho. Foi outra coisa também. 2 dias depois do funeral, Ray e Lisa chegaram em casa com malas. Eles não pediram nada. Eles só disseram: "Vamos ficar até vocês estarem melhor." Durante esse tempo, Lisa cuidou de tudo: cozinha, lavanderia, limpeza. Ray ficava comigo, sentado em silêncio, dizendo palavras simples de apoio. Nas noites em que a Maia acordava chorando com pesadelos, Lisa abraçava e acalmava ela. Sem falar nada. Eles ficaram com a gente por 3 meses. Durante esses 3 meses, eu não recebi nenhuma ligação dos meus pais. Nenhuma mensagem, nenhum a meus pêsames, nada. Enquanto isso, a Hannah continuava postando fotos felizes com o Blake, a viagem pro Havaí, o anel de noivado, jantares luxuosos. Em todas as fotos, meus pais apareciam sorrindo, como se o Max nunca tivesse existido. Eu pensei que nunca mais inteligência artificial ver eles. Mas um dia, meses depois da morte do Max, eles apareceram na minha porta. Era domingo. Eu tava na garagem mexendo em caixas e tentando organizar minha cabeça. Aí a campainha tocou. Alguns segundos depois, ouvi uma voz que me fez ficar travado de raiva. "Maia, querida, viemos te visitar." Então entrei correndo em casa e sexta uma cena que mal acreditei. Meus pais estavam na porta segurando buquês enormes de crisântemos brancos. A Hannah estava atrás deles, com os olhos vermelhos e inchados, como se tivesse chorado muito. Pela primeira vez desde que o Max morreu, minha mãe olhou nos meus olhos e disse com a voz trêmula: "Collie, a gente errou. Erramos feio." Meu pai deu um passo à frente e falou com a voz emocionada: "A gente quer levar essas flores até o túmulo do Max, se você deixar." Hannah começou a chorar e gaguejar: "Collie, me desculpa. Eu fui egoísta. Eu não entendi a dor que você e a Maia estavam sentindo." Quando ela disse isso, meu coração acelerou. A Maia, do meu lado, ficou emocionada. Ela tocou meu braço e sussurrou: "Collie, talvez eles estejam mesmo arrependidos." Mas eu fiquei parado, olhando para eles com um olhar frio. Algo dentro de mim me avisava que aquilo não era verdade. Eu não consegui confiar. Então perguntei, com a voz seca: "O que vocês querem?" Minha mãe enxugou as lágrimas e falou: "A gente só quer o seu perdão." Passamos mais de 3 meses sem dormir direito, cheios de arrependimento. Antes dela terminar, meu pai disse: "A gente sabe que não dá para pagar o que fizemos, mas você pode dar uma chance pra gente tentar consertar?" As lágrimas eles, o jeito arrependido. Parecia de verdade. A Maia olhou para mim e disse baixo: "Talvez a gente deva dar essa chance. Eles parecem arrependidos." Eu olhei nos olhos dela, olhos cheios de esperança. Esperança de reconciliação. Então, eu assenti devagar e falei: "Tá bom. Vou dar uma chance." Eu não sabia que naquele momento estava caindo numa armadilha muito bem planejada. Mesmo sentindo um alerta dentro de mim, escolhi confiar neles de novo.
Desde aquele dia, meus pais e a Hannah começaram a aparecer com regularidade. 2 vezes por semana, toda quarta e domingo, como se tivessem feito um plano. Minha mãe trazia comidas que eu gostava quando era criança, sanduíche de almôndega, sopa cremosa de cogumelo, torta de maçã caseira. Meu pai ficava quieto num canto, às vezes perguntava sobre meu trabalho ou futuro. A Hannah parecia mudada. Não falava mais do Blake ou da carreira dela. Agora ela perguntava como eu estava, como a Maya estava. O que mais me chocou foi minha mãe falando o nome do Mac, ela parou de chamar de o bebê ou o pequeno. Agora ela dizia, o Max Inteligência Artificial ficar feliz em ver todo mundo visitando ele ou sonhei com o Max essa noite. Ele estava sorrindo. Com esses gestos, a Maya começou a acreditar que eles tinham mudado. Sempre me dizia, Collie, acho que eles estão mesmo arrependidos. As pessoas podem mudar. Mas às vezes eu pegava uns olhares estranhos entre meus pais e a Hannah. Como se eles tivessem um segredo. E toda vez que eu olhava direto, eles sorriam como se nada tivesse acontecido. Então, perto do fim do mês, meu pai me ligou com uma ideia, Collie, que tal vocês virem jantar aqui domingo? Sentimos falta de ver todo mundo junto. A Maya ficou tocada e disse, sim, adoraríamos. Eu sentia falta do frango assado da minha mãe. Só assenti com a cabeça. Mas, por dentro, tinha uma sensação estranha que não inteligência artificial embora. Naquele domingo, chegamos na casa dos meus pais às 18 horas. Quando entramos, eu e Maya ficamos surpresos com o que vimos. Uma fotinho do Max em uma moldura, bem no centro da sala. Era ele sorrindo com só 2 meses de vida. Ao lado, um vasinho com crisântemos brancos. Maya apertou minha mão com força, com os olhos cheios de lágrimas. Por um instante, meu coração ficou quente. Pensamos que, talvez, eles finalmente tivessem entendido como o Max era importante. Talvez o arrependimento deles fosse verdadeiro. A Hannah já estava lá, mas o Blake, o noivo dela, não. Ela veio nos abraçar e falou com um jeito sincero, sinto muita falta do Max, coloquei a foto para ele participar do jantar em família. Maya enxugou as lágrimas e eu sorri de leve. A noite começou quente e acolhedora. Durante o jantar, meu pai contou histórias da minha infância e até falou do Max, ele tinha o mesmo sorriso do Collie quando era bebê. Minha mãe continuava nos servindo e perguntando para Maya como ela estava depois de tudo. Hannah estava super atenciosa, perguntou do trabalho da Maya e disse, você é muito forte. Não sei se eu conseguiria passar por isso. Com todo esse clima bom, eu comecei a acreditar que eles tinham mudado mesmo. Que estavam arrependidos por terem perdido o funeral do Max. Maya sorria mais, feliz com a família que agora parecia se importar com ela. Tudo foi bem até a sobremesa. Depois da última colherada de torta, meu pai sentou mais reto, tomou um gole e pigarreou. Ele falou, Collie, tem uma coisa que eu e sua mãe queremos falar. A sala ficou tenso na hora. Maya ainda sorria, sem saber o que vinha. Então minha mãe pegou a mão da Hannah e disse, a Hannah e o Blake vão ficar noivos. Antes de eu processar isso, Hannah disse, a gente tá planejando a festa pro mês que vem e queria todo mundo lá. Nós parabenizamos ela naturalmente. Mas aí meu pai continuou, mudando o tom. Começou a falar do dinheiro do Blake, que ele era dono de uma startup e ganhava bem. Depois meu pai falou que a gente não estava com a vida financeira tão boa assim, e que tinha medo do casamento parecer muito simples para a família do Blake. Hannah olhou pra gente e disse, não quero passar vergonha com uma festa simples. A família do Blake julga muito. Então meu pai foi direto, Collie, eu sei que você tem uma situação estável. Você pode ajudar sua irmã? Eu perguntei quanto eles precisavam. Eles ficaram em silêncio um tempo. Depois minha mãe respondeu com um suspiro, $30.000. Pra festa, o vestido e as joias da Hannah. Maya engasgou. $30.000. Era muito dinheiro. Eu fiquei sentado, quieto, sem saber o que falar. Todos me olhavam, esperando minha resposta. No fim, balancei a cabeça e falei, não posso. O clima na sala gelou. A expressão do meu pai mudou na hora. Ele perguntou, por quê? Você tem dinheiro.
Expliquei que eu e Maia estávamos guardando dinheiro pro nosso futuro, mas 30 mil era demais. Minha mãe SUSPI rou com decepção e disse: Cole, a Hannah é sua única irmã. Ela precisa de você e você tá virando as costas pra ela. Hannah ficou pior ainda. Falou: você é muito egoísta. Nunca te pedi nada. E agora que eu preciso, você diz não? Você tá acabando com a minha felicidade. É inveja porque eu vou me casar com um cara melhor do que você? Naquele momento, a verdade caiu em cima de mim como um balde de água gelada. O mês todo, os pedidos de desculpa, as visitas, a foto do Max. Tudo levou a isso. Era tudo um teatro bem planejado. Eu me levantei, peguei meu casaco e falei pra Maia: vamos. Fomos enganados de novo. Enquanto a gente saía, minha mãe gritou: não sejam dramáticos. Família tem que se ajudar. Aquela palavra, família, me doeu fundo. Eu me virei, olhei nos olhos deles e falei, com a voz firme: vocês falam de família. Então me digam, onde vocês estavam quando o Max morreu? Agora vocês lembram de mim porque precisam de dinheiro? Eles ficaram calados. Eu pensei que eles não tinham mais nada para falar. Mas eu não sabia que aquele silêncio era o começo de algo ainda pior. 2 dias depois, Maia entrou correndo no meu escritório em casa. Ela estava pálida, com o rosto em choque e a voz trêmula: você precisa ver isso. Ela colocou o notebook na minha frente. Na tela, tinha um post grande no Reddit, escrito por uma usuária chamada Hannah Nash, de 26 anos. Lá, ela inventou uma história dizendo que nosso pai tinha uma doença no coração e precisava de cirurgia urgente, e que eu, o irmão dela, Cole Nash, tinha recusado dar os 30 mil dólares para salvar a vida dele. Ela me fez parecer um engenheiro rico que mora numa casa linda em Austin, mas que não liga para a família. Embaixo do post, tinha centenas de comentários me detonando. 30 mil para salvar seu pai e você disse não? Que tipo de irmão é esse? Que lixo de pessoa. Ler aquilo foi como levar um soco no peito. Minhas mãos tremiam, eu estava furioso. Maia se sentou do meu lado, com os olhos vermelhos de raiva. Ela sussurrou: ela usou seu nome de verdade. Ela quer te destruir. Eu falei: nosso pai nem tá doente. Ele tá bem. Mas agora a internet toda achava que eu era um monstro sem coração que deixou o pai morrer. Em poucos minutos, meu celular começou a pipocar de mensagem. Amigos, colegas de trabalho, até gente distante me perguntando: Cole, aquilo do Reddit é verdade? Por que você não ajudou seu pai? E não era só comigo. A Maia também recebeu um monte de perguntas parecidas de amigos e conhecidos. A vergonha estava se espalhando rápido. Tudo que eu consegui fazer foi abaixar a cabeça e colocar as mãos no rosto. Eu estava esgotado. Não bastava eles terem me traído quando o Max morreu. Agora eles estavam sujando meu nome para todo mundo ver. Eu sentia tudo que eu conquistei, minha reputação. Minha honra, escapando das minhas mãos. Percebi que não era mais sobre dinheiro. Agora era uma luta pela verdade, para defender meu nome, minha dignidade e tudo que eu ainda acreditava. Passei a noite toda preparando uma resposta. Maia ficou do meu lado, me ajudando a juntar as provas uma por uma. Primeiro, escrevi um post pro mesmo subreddit onde a Hannah tinha postado a mentira dela, o Family Drama. Lá, contei a verdade. Expliquei que meu pai não tinha doença no coração. Aquilo era uma mentira completa. Na realidade, minha irmã me pediu 30 mil dólares, mas não era para cirurgia, era para pagar um casamento chique. Ela queria impressionar a família rica do noivo com uma festa luxuosa. Mas a parte mais importante do post foi sobre o Max. Contei que há mais de 4 meses meu filho Max morreu de AME, uma doença genética grave. E no dia do funeral, meus pais e minha irmã escolheram ir numa festa em vez de estarem lá se despedindo do neto. Relembrei as palavras da minha mãe quando falei com ela sobre o funeral: ele é só uma criança. A festa da Hannah é mais importante. Então coloquei as provas. Prints dos stories do Instagram da Hannah no dia do funeral do Max, fotos do funeral mostrando claramente que eles não estavam lá. Registros de ligações mostrando que eu tentei avisar. E a lista de convidados sem os nomes deles. Depois que postei,
marquei alguns parentes que foram ao funeral e pedi para confirmarem que era verdade. Em menos de 30 minutos, os primeiros comentários apareceram. O tio Rei, irmão mais velho do meu pai, comentou: confirmo tudo. Tom e Ruth Nash não foram ao funeral do Max, disseram que tinham outros planos, mas na verdade eram do grupo da Hannah. A tia Sarah, irmã do meu pai, disse: é verdade. Perguntei por que eles não foram e não souberam responder. Agora entendo. Maya também comentou: sou a esposa do Cole. Tudo que ele disse é verdade. Meus sogros não estão doentes. Eles só queriam dinheiro para fazer um casamento caro. Até a DRA, Jennifer Morrison, médica do Max, escreveu: eu fui a médica do Mac, essa família passou por uma dor imensa. Usar essa perda para conseguir dinheiro é revoltante. Em poucas horas, a história mudou totalmente. Os comentários de ódio sumiram. Agora o que tinha era apoio, gente indignada com a mentira. Mas eu não imaginava que a história inteligência artificial se espalhar tão rápido fora do Reddit. Sites de notícia começaram a falar sobre o caso, com títulos como: irmã inventa a doença do pai para pagar casamento de luxo após faltar ao funeral do sobrinho. Logo mais de 20 sites publicaram a história. E então eu recuperei meu nome, minha honra, meu respeito entre as pessoas que importam. Com a história se espalhando feito fogo na internet, as consequências chegaram rápido para Hannah. Um parente me contou depois que o noivo dela, Blake, terminou o noivado depois que descobriu tudo. Ele até postou uma história no Instagram dizendo: é nojento saber que alguém faltou ao funeral do sobrinho. Em uma semana, a vida da Hannah desmoronou como um monte de peças de dominó caindo. Primeiro, muitas pessoas começaram a reclamar do trabalho da Hannah. O chefe de RH chamou ela e disse que era melhor começar a procurar outro emprego. Maya ouviu de um contato que a empresa falou que não dava para manter uma funcionária de marketing que inventa histórias e suja o nome da empresa. Depois foram os amigos dela. Um por um foram bloqueando ela nas redes sociais. Um amigo da faculdade até escreveu: não acredito que um dia fui amigo de uma pessoa dessas. Enquanto isso, meus pais começaram a ligar para mim e para Maya sem parar. Mas a gente já tinha bloqueado eles. Eu não queria mais ouvir nada daqueles três. Depois de tudo que aconteceu, eu finalmente aceitei uma verdade: eu não faço mais parte daquela família. Já se passaram 3 anos. Ainda sentimos saudade do Max, e a dor da traição da minha família ainda existe. Mas sabe quem ajudou a gente a curar essa dor? O Alex, nosso segundo filho. Ele agora tem 1 ano, é um menino feliz e sempre rindo. Ele enche nossa casa de alegria. Os pais da Maya também ajudam muito. Depois que o RY se aposentou, eles se mudaram para nossa casa aqui em Austin. A gente cuida do Alex juntos. A casa tem amor, risadas e calma. Algo que eu nunca tive na minha infância. Por muito tempo eu achei que tudo já tinha passado, que as feridas tinham sarado. Mas uns dias atrás, meus pais e a Hannah apareceram aqui em casa. Eles disseram que queriam deixar o passado para trás e conhecer o Alex. Minha mãe chorava, meu pai ficou de cabeça baixa e a Hannah tinha uma cara de arrependida. Eu não falei muito. Só disse: vocês estão na casa errada. Vão embora antes que eu chame a polícia. Eles foram embora. E eu só fiquei parado, com uma mistura de emoções. Uma parte de mim ainda lembrava de quando eu era o filho queridinho deles. Mas depois de tudo, de eles faltarem ao funeral do Max, ignorarem nossa dor, mentirem na internet, eu não conseguia perdoar. Hoje eu tenho uma família para proteger, minha esposa, meu filho e a vida que a gente construiu. O Alex merece a voz que amem ele de verdade. E ele tem isso com RY e Lisa. A Maya merece uma família que nunca vai fazer ela sofrer de novo. Estou contando essa história não para ganhar pena e nem para fazer as pessoas odiar minha família. Estou compartilhando para dizer uma coisa: às vezes, para proteger quem a gente ama, é preciso cortar laços com quem machucou a gente. Família nem sempre é de sangue. Família é quem fica do seu lado quando você mais precisa. E às vezes, dizer não pro passado é a melhor maneira de proteger o futuro. O Max sempre vai viver nos nossos corações. Vamos honrar a memória dele não perdoando quem desrespeitou a vida curta que ele teve, mas sim com todo o amor que a gente dá pro Alex todos os dias.
Obrigado por ouvir essa história. E antes de terminar, eu quero te perguntar, eu estava errado em dizer não e não deixar eles conhecerem o Alex? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal para apoiar a gente. Se cuida e até a próxima história.